E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor tutor Fabrício Duarte, da Uniaselv, do curso de Educação Física. Estamos iniciando mais uma aula resumo das unidades 1 e 2 e 3 da disciplina de Fundamentos do Treinamento Desportivo em Educação Física. Então, você, meu amigo, minha amiga, que chegou aqui através dos mecanismos de busca, né, de repente por algum link do WhatsApp, a gente fica muito feliz, muito agradecido por poder estar ajudando todo mundo e deixamos também o convite, né? Caso esse conteúdo faça sentido para você, considere se inscrever no canal para fortalecer o nosso projeto, para que nós possamos continuar fazendo mais conteúdos e mais aulas como essa, que tem sido elaboradas com todo o carinho. Também te convido que vocês, dentro do possível, dê uma maratonada no canal, dê uma olhada nos nossos outros vídeos, para que vocês possam dar uma conferida em muitos conteúdos importantes e pertinentes dentro da educação física que nós estamos organizando, produzindo e distribuindo através do YouTube para vocês, ok? Então, iniciamos nosso resumo das unidades 1, 2 e 3. Então, né, gente, lembrando que este resumo, ele é um complemento. Nada substitui, nada troca a leitura do material do livro integral. Isso aqui é apenas para dar aquela revisada final ali, para que vocês fiquem com a matéria um pouco mais fresca e serve então como um complemento do conteúdo do livro da disciplina principal. Não substitui, porque o pessoal quer ficar só aqui, né? E não temos, infelizmente, nós não temos como resumir um livro de mais de 220 páginas. Ficaríamos com um livro com uma aula muito grande, né? Muito extensa. Então a gente tem que fazer a coisa resumida e irmos realmente nos tópicos principais. Então, dando seguimento. Também já convidamos, né? Vai ser, se possível, vão colocando nos comentários da onde vocês são, qual local do Brasil, qual curso, qual polo, qual cidade, que eu sempre gosto de saber aonde o nosso trabalho está chegando e quais as pessoas que nós estamos ajudando, tá, pessoal? E dá aquele likezinho do bem aí que não custa nada e só fortalece o nosso trabalho, tá certo? Então, unidades 1, 2 e 3 de fundamentos do treinamento desportivo. Então, a unidade 1 nós vamos conversar sobre os fundamentos do treinamento desportivo. Na unidade 2 nós vamos conversar sobre fundamentos do treinamento e o condicionamento físico aplicado. E a unidade 3 nós vamos falar sobre método, estruturação e periodização do treinamento desportivo. Então, no dicionário Priber, de 2017, o significado da palavra fundamento é a base principal, prova, causa, motivo, fundação, alicerce. Então, desta forma, podemos pensar que fundamento poderia estar ligado ao sentido de alicerce ou uma base sólida para construir algo que se deseja ou seja duradouro. Gente, então quando nós falamos em fundamento de qualquer coisa, nós estamos nos referindo a algo primordial, as bases. E dentro do treinamento desportivo, seja ele voltado a alguma modalidade desportiva, ao desempenho, ao alto rendimento, à musculação, ao HIIT, enfim, qualquer coisa que nós venhamos a fazer ou treinar algum indivíduo, quando nós falamos em alicerce, nós estamos falando na base daquilo que nós estamos vindo então a desempenhar e organizar como trabalho. Então, sempre quando nós vamos montar um trabalho dentro dessa linha do treinamento, nós temos que tentar respeitar essas bases. Então, nós não temos como estar reinventando a roda ou fugindo muito daquela conjuntura para que nós consigamos chegar no resultado. Então, um exemplo bem simples. Quando eu vou fazer um bolo de caneca, um bolo de laranja, por exemplo, vou usar farinha, vou usar ovos, vou usar fermento, né, um açúcar, leite. Então, são esses os ingredientes para que eu chegue no final. Eu não posso colocar cimento, eu não posso colocar... Até posso, mas obviamente não vou chegar no resultado final do bolo. Então, eu tenho que colocar aquilo que vai formar aquele bolo. Então, da mesma forma, eu tenho que usar, nós temos, né, precisamos usar os fundamentos do treinamento desportivo para que nós possamos ter algum sucesso na elaboração desses programas de treinamento quando nós vamos montá-los para os nossos públicos alvos. Então, quais seriam os objetivos do treinamento desportivo? Então, desenvolvimento físico, desenvolvimento
Os aspectos psicológicos também, porque normalmente quando a gente fala em treinamento desportivo, nós pensamos apenas na parte física e fisiológica, mas também os aspectos psicológicos, eles são extremamente importantes. E também a parte dos fatores técnicos, ali, a parte das habilidades para o trabalho em equipe, conhecimento teórico, conhecimento tático. Então é algo muito amplo, que envolve a parte de fisiologia, a parte motora, a parte psicológica e a parte teórico-tática. Então, um resumo dessa parte seria aprimoramento físico, nas palavras-chave, aprimoramento físico, parte de desenvolvimento técnica ou tática e a parte psicossocial. Então, segundo o Bompa, um grande autor, né, pessoal, da linha do treinamento, especialmente da periodização, o treinamento físico é em muitos casos, o fator mais importante para o rendimento esportivo. Então, nós não temos, pessoal, infelizmente, como termos um resultado positivo sem que haja o treinamento. Eu não posso, sem ter nunca corrido na minha vida, participar de uma maratona esperando ganhar o primeiro lugar. Então, eu preciso ter um trabalho sistemático de preparação, devemos ir acostumando o nosso corpo, devemos ir dia após dia nos submetendo àquela situação, àquelas sessões de treino, para que realmente nós possamos ter algum tipo de resultado positivo. E o treinamento físico ele é dividido por muitos autores em duas partes específicas principais, que seria o treinamento geral e o treinamento específico. E alguns autores também acabam falando sobre o aperfeiçoamento das capacidades biomotoras também, ok? Então seria interessante, quando nós organizamos um trabalho, aí claro, a gente está entrando um pouquinho na área da periodização, mas seria interessante que nós montássemos um calendário, um planejamento anual, onde nós trabalharíamos então com macrociclos, macrociclo anual, que seria um grande período de treinamento, e dividiríamos então este macrociclo em mesociclos, em partes menores ali, para que nós possamos trabalhar situações específicas, adaptação, a parte de choque, a parte ordinária, onde nós estamos ali buscando então algum tipo de melhora ou manutenção da nossa parte física. Então, enfim, recomendo que vocês leiam e se aprofundem um pouco mais sobre periodização. Infelizmente, não vamos ter tempo de explicar aqui, fazer um aprofundamento mais objetivo nessa parte. Mas, enfim, o que tem que ficar aqui para vocês? É importante que nós dividamos toda a parte do treinamento em partes específicas a fim de buscarmos os melhores resultados. E também quando a gente trabalha com crianças, jovens e adolescentes, é sempre importante lembrar que nós temos que respeitar as fases de desenvolvimento e crescimento das crianças, jovens, púberes e adolescentes. Então nós poderíamos basicamente dividir em duas fases principais as fases de treinamento físico. Então a primeira seria o período preparatório, quando ocorreria então esta fase de adaptação do atleta, do jovem, do indivíduo, àquela atividade específica a qual ela fará parte, porque normalmente a pessoa ela está despreparada, ela está descondicionada, então caso se coloque, se submeta essa pessoa a uma sessão de trabalho muito intensa, pode ocorrer lesões por esforço repetitivo, a gente pode então acabar tendo algum tipo de problema, além de, obviamente, todo um desgaste, um estresse psicológico, porque a pessoa simplesmente talvez ela não consiga render dentro daquela situação, daquela atividade, porque simplesmente ela não tem ainda um lastro, nem psicológico, nem fisiológico, para que ela consiga estar ali efetivamente participando daquela situação com relativo sucesso. Então acaba sendo algo frustrante. E o período também competitivo, que seria então a parte ali mais objetiva, onde nós faríamos então um trabalho efetivo para a preparação específica então daquela situação a qual nós estamos propondo para que então a pessoa chegue naquele objetivo. Então também nós temos outras divisões, né, por outros autores, em outros livros ali, da educação física. Então também tem alguns autores que falam na parte da pré-temporada, na parte do trabalho de base, no pré-competitivo, de transição, entre outros. Então um exemplo muito claro que nós trazemos para vocês, porque normalmente a galera acompanha futebol, esporte, né, mais apreciado, né, onde a maioria das pessoas do Brasil, então, é a paixão do brasileiro,
acabo acompanhando. Então, normalmente, quando nós iniciamos a temporada de qualquer ano dentro do futebol, qual a primeira coisa que os jogadores fazem? Eles passam pela temporada de base, pela temporada pré-competitiva, aonde o que eles menos vão fazer vai ser trabalhar efetivamente com bola, mas sim fazer toda uma carga de exercícios físicos adaptativos, tentando procurar desenvolver força, potência, velocidade, aonde muitas vezes também nós vamos tentar priorizar movimentos amplos, não exercícios, então cadeias de movimento abertas, fechadas ali, tudo mais, para que nós consigamos então realmente ter um desenvolvimento satisfatório das capacidades físicas dos jogadores. E isto mais tarde vai fazer toda a diferença para que para que o jogador ele não venha ter nenhum tipo de lesão durante o período competitivo propriamente dito. Então também nós temos vários processos de avaliação, porque seria também um grande erro nós iniciarmos um trabalho de treinamento com qualquer pessoa de uma maneira mais séria, sem que seja feita uma avaliação tanto antes de começar o trabalho, tanto anterior quanto posterior do indivíduo. Anterior, por que é importante que seja feita a avaliação no primeiro momento? Para que nós possamos avaliar quais as condições da pessoa, do indivíduo, se ela é de algum grupo de risco, se ela tem prática naquela atividade, naquela modalidade ou não, se ela sente alguma dor, se ela tem algum problema de saúde, enfim, para que nós possamos avaliar a condição atual do indivíduo, para que nós possamos então traçar uma estratégia apropriada dentro da situação do treinamento físico. E também, obviamente, é extremamente necessário que seja feita uma avaliação póstuma, após ali o trabalho realizado, para que nós possamos então verificar se os objetivos eles realmente foram atingidos, até porque nós possamos adequar ou readequar o trabalho para uma outra oportunidade que nós consigamos ali realmente alcançarmos os objetivos propostos num outro momento. Então, 3 componentes muito importantes que nós deveríamos sempre avaliar nas pessoas, nos indivíduos, nos nossos alunos, nossos clientes que vão vir a trabalhar conosco e serão submetidos a uma sessão de treinamento. Seria a situação de força, de resistência e de velocidade. Então, gente, nós estamos falando aqui numa situação de treinamento desportivo mais amplo, porque normalmente quando nós falamos em treinamento se pensa muito na situação apenas da musculação, apenas o treinamento resistido. Então, neste contexto, normalmente o treinamento de força ele acaba tendo muita prioridade. Então, nós pensamos sempre ali fazer um teste de carga, de uma RM ali, tudo mais, mas em outras modalidades esportivas é necessário futebol, vôlei, handebol, corrida, ciclismo, enfim, treinamento funcional, qualquer outra coisa. É importante que nós também consigamos avaliar a resistência e a velocidade dos alunos, atletas e indivíduos. Então, nós temos uma série de protocolos, de testes, então basta vocês darem um Google aí rapidinho que até no livro, constamos alguns testes, algumas exemplificações ali de teste no material base de vocês, então é algo relativamente simples. Então, as qualidades físicas, como nós mencionamos antes, elas se dividem em basicamente 3, as principais. Força, resistência, velocidade. Força, resistência e velocidade. Só que aqui no gráfico, eu quero que vocês olhem aqui nessa demonstração, esta representação na parte dos círculos aqui, especialmente, que nós vamos ter zonas de fusão entre as qualidades físicas. Então vai ter um momento onde a resistência ela vai se encontrar com a velocidade. Então nós vamos ter a velocidade de resistência, que seria um misto entre resistência e velocidade, assim como a força. Então quando a força e velocidade elas se encontram, nós vamos ter então a situação da formação do conceito de potência, que é algo que é muito utilizado em praticamente quase todos os esportes. E assim também, quando a força e a resistência elas acabam se reunindo, formando então uma submodalidade, uma fusão entre elas, que seria então a resistência de força, ou também conhecido como força de resistência. Então, esses 3 valores básicos eles vão ir se misturando e sendo administrados de acordo com a especificidade de cada esporte. Então, cada modalidade ela vai ter
Se nós colocássemos uma bolinha ali no meio, Bompa representa isso muito bem nas suas obras, nos seus livros, né? Então, ele representa estes 3 valores como se fosse um triângulo, e dependendo da modalidade, nós vamos arrastar um centro de gravidade ali dentro, ou mais para força, ou mais para velocidade, ou mais para resistência. Então, por exemplo, um maratonista, ele vai se preocupar em trabalhar mais a resistência do que a força ou que a velocidade. Então, um corredor fundista, já ao contrário, ele vai tentar trabalhar mais, desenvolver mais a velocidade do que a força ou a resistência. Assim como um fisiculturista, assim como um levantador de pesos ali de base, um powerlifter, por exemplo, ele vai sempre priorizar um trabalho de força acima do trabalho de resistência ou de velocidade. Então, nós vamos mesclando essas situações desta forma. Então, outros conceitos importantes em treinamento, que nós consigamos fazer esta revisão. Então, o conceito de catabolismo e o conceito de anabolismo. Então, catabolismo são todas as reações do organismo que acabam diminuindo o tamanho das moléculas, né, de complexas para simples, e o anabolismo seriam as reações do organismo que aumentam o tamanho das moléculas. Então, nós iríamos do simples para as complexas. E também outras palavras, para que fique mais fácil o entendimento, catabolismo, quebra, sempre que nós perdemos algo, perdemos massa muscular, perdemos gordura, então é o catabolismo. E o anabolismo seria o contrário, seria a construção. Então, o crescimento do corpo, né, de um jovem, ali, de uma criança tornando-se adolescente, o ganho de massa muscular, o aumento de gordura, de adiposidade, então seria anabolismo. Estamos nos referindo, então, a anabolismo. Conceito também que o livro traz muito sobre energia. O que é energia, pessoal? Nada mais é do que a capacidade de realizarmos um trabalho. Então, sempre quando a gente fala energia, nós temos muita situação dos conceitos da física ali, que são muito importantes para que nós possamos ter este entendimento. E a energia, ela visa sempre tentar realizar um trabalho, pelo menos visaria. E o trabalho, o que é? Nada mais é do que a aplicação de uma força através de uma distância. Então, percebam que nada mais é aqui, nós estamos falando nada mais do que um conceito físico, né, da física. Essa física que nós tivemos, todos nós tivemos ali no ensino médio, na escola, então é algo que nós trazemos também para outras modalidades, ali, outras situações do conhecimento, e aqui dentro também da área do treinamento desportivo. E como nós vamos transformar energia? Basicamente, nós vamos pegar energia química que o nosso corpo ele produz através de inúmeros mecanismos fisiológicos, e vamos convertê-la e transformá-la em energia mecânica, ok? Então, 2 exemplos, né, muito básicos e simples na fisiologia do corpo humano é através da nutrição, onde nós vamos, através da ingestão do alimento, que vai passar pelo sistema digestivo, convertermos junto com o sistema, com a parte oxidativa ali do sistema respiratório. Então, nós vamos juntar esses 2 sistemas e vamos promover uma conversão de energia química através, então, da produção de ATP e, consequentemente, gerando um potencial de energia química que poderá, então, através da toda a situação do potencial de ação, da contração muscular, efetivamente produzirmos energia física. Então, é basicamente isso que nós temos que tentar nos preocuparmos quando nós paramos para pensar nessa parte da nutrição, na parte fisiológica, quando nós organizamos alguma espécie de treinamento. Então, nós temos algumas aptidões principais dentro dos mecanismos fisiológicos do corpo. Então, primeiro, normalmente o pessoal, quando nós falamos em treinamento, se pensa muito no treinamento aeróbio, que ele é provindo, então, de toda a parte da respiração, da necessidade do oxigênio. Então, nada mais é a aptidão aeróbia do que a capacidade do corpo em captar oxigênio e, de certa forma, então, levar esse oxigênio para as vias oxidativas ali, para que, então, nós possamos manter atividades de longa duração, como corridas, maratonas, ciclismo, etc., etc. Então, o oxigênio é utilizado pelas células a fim de produzir uma forma utilizável, renovável e sustentável de energia. Né? Também o oxigênio ele acaba convertendo moléculas de carboidratos, gorduras e proteínas em moléculas de ATP, que é o famoso trifosfato de adenosina, que todos nós estudamos na cadeia de fisiologia,
que é responsável, né, o grande responsável ali pela contração muscular da miofibrila ali e tudo mais. E gerarmos, então, energia. Então, só lembrando que o ATP ele é a moeda corrente responsável, é a fonte de energia principal e imediata de produção de energia para a contração muscular. Então, nós temos aqui uma representação, né, de alguns esquemas bioquímicos aqui. Temos uma ilustração da mitocôndria, que seria uma grande usina, né, de oxidação do corpo, ali onde realmente a respiração celular ela acaba ocorrendo. Então, é importante que depois vocês dêem uma revisadinha no livro, no material, então, nessas reações bioquímicas ali, na glicólise. Então, nós temos a situação também do ciclo de Krebs, que basicamente são 11 reações bioquímicas que acontecem a fim de liberação de energia e produção de ATP. Então, não é necessário que vocês saibam de cor todo o processo do ciclo de Krebs, mas é importante que vocês saibam para que ele serve e o que ele provoca. E também aqui um exemplo bioquímico da cadeia respiratória. E a grande molécula responsável por dar essa carona, por fazer o transporte do oxigênio para o resto do corpo, vem a ser então a hemoglobina, que está ali, né, presente basicamente no nosso sangue. Então, todos os eventos, gente, de longa duração, eles são dependentes da capacidade do corpo metabolizar e conseguir fazer uma captação adequada de oxigênio a longo prazo. Então, a pessoa pode manter esse exercício por horas, desde que faça em baixa intensidade, mais ou menos 50% da capacidade de esforço máximo da pessoa. Porque depois nós vamos ter uma parte ali dos princípios do treinamento físico propriamente ditos ali. Nós vamos comentar sobre o princípio da interdependência volume e intensidade. Então a gente não tem como fazer algo muito intenso de maneira com muito tempo de duração. Então, quanto maior o volume, menor a resistência, e quanto maior a resistência, menor o volume. Depois nós vamos conversar um pouco melhor também sobre isso. Também tem toda uma situação fisiológica ali dos sistemas energéticos, quando um sistema vai acabar agindo sobre o outro. Então, nós temos o sistema ATP-CP, nós temos ali toda a situação, então, da própria respiração ali, da oxidação aeróbia dentro do exercício. Então, muitas pessoas acabam achando que simplesmente se desliga um botão durante uma parte do metabolismo e se liga a outra. Então, estou usando o sistema fosfocreatino do corpo e simplesmente eu aperto um botão e aquele sistema de captação energética se desliga e a gente passa então para o sistema glicolítico. Então vou usar durante mais um tempo esse sistema, depois aperto esse botão, esse sistema ele é desligado e a gente entra então no sistema aeróbico, quando na verdade eles vão se intermediando, eles vão se interpondo um sobre o outro. Então acho que eu tenho aqui logo após um gráfico para tentar ilustrar um pouco melhor isso, senão aqui depois mais adiante, mas esses sistemas eles estão trabalhando em conjunto. Obviamente, dependendo da intensidade da fase do exercício, nós vamos ter a ênfase sobre um sistema energético sobre o outro, mas, porém, os outros eles estão ali também trabalhando, ajudando, coexistindo dentro do mesmo sistema metabólico. Então, o lactato também ele é um produto, né, que é a produção final depois ali de toda uma situação pós-exercício. Então, durante muito tempo associou-se, por exemplo, a situação do lactato à situação da dor tardia pós-exercício, porque ele nada mais é do que um resíduo metabólico ali, né, que é gerado após exercícios muito intensos. Hoje se sabe, né, que o lactato ele é um indicador importante para algumas questões, especialmente no alto rendimento, mas sabemos hoje que ele não é o responsável principal ali pela situação da promoção da dor tardia, né? Mas principalmente a teoria ali, que é muito aceita hoje, amplamente aceita, a teoria ali que
que atribui isso à parte das microlesões, microrupturas que ocorrem ali durante a parte, então, do exercício. Ok? Então, nós temos assim algumas formas principais de possibilitarmos o treinamento, o desenvolvimento da aptidão aeróbica nos indivíduos. Então, como nós podemos fazer isso? Primeiro, através do treinamento contínuo. O que é contínuo? Sem parada. Então, nós vamos colocar, por exemplo, uma pessoa que nunca correu a fazer efetivamente, por exemplo, uma corrida contínua sem parada. Obviamente, a gente não indica que a pessoa comece de maneira muito brutal, muito violenta, mas sim que ela vá aos pouquinhos desenvolvendo isto e aumentando o tempo gradativamente. Outra forma, a cada sessão de treinamento. Então, outra forma que nós temos também de ampliar isso é através do treinamento intervalado. Então, por exemplo, nós podemos colocar a pessoa que não está acostumada a correr, acho que o exemplo da corrida aqui é interessante. Então, nós podemos pegar uma pessoa que nunca correu, então ela correria, por exemplo, 2 minutos num trote moderado, faria um repouso ativo, caminhando um pouquinho, e depois voltaria a fazer novamente mais 2 minutos de corrida, então mantendo períodos de pausa e de efetivamente de esforço ativo, promovendo assim então treinamento intervalado, intervalando os estímulos. E também nós temos a situação hoje que é muito usada ali, a situação do HIIT, que muitas vezes as pessoas acabam se equivocando um pouco sobre a situação do HIIT ali, achando que às vezes atividades aeróbias mais intensas podem vir a ser considerado como HIIT. Então o HIIT, Ride Intensive Interval Training, ele é um trabalho de alta intensidade. Nós precisamos manter o indivíduo numa alta intensidade fazendo um trabalho cíclico que não dure mais do que 1 minuto a 2, porque se ele consegue manter um trabalho de alta intensidade durante mais de 2 minutos, é porque aquele trabalho realmente ele não está em alta intensidade. Então, é algo que nós temos que tentar ajustar. Então, muitos trabalhos aí que o pessoal hoje entende como HIIT, na verdade, acaba não sendo. Então, nós temos também a aptidão anaeróbica. Então, quando nós não usamos o oxigênio como grande responsável pela manutenção bioquímica do esforço, do exercício. Então, basicamente, nós temos 2 sistemas, né? 2 vias metabólicas. Então, o metabolismo anaeróbico alático e o metabolismo anaeróbio lático. Então, primeiro ele vai vir a produzir então ATP sem produzir lactato e o segundo vai acabar tendo então a produção de lactato como via final ali, respectivamente. Então, quando nós vamos fazer um exercício, nos primeiros segundos, basicamente, né, pessoal, nós vamos acabar usando a fosfocreatina que está ali dentro do nosso músculo, também conhecido como sistema ATP-CP. Então, ele é algo que já está ali, repousando ali, está paradinho. Então, nós vamos usar esta fosfocreatina, então, como primeira fonte energética. A partir de 10 a 12 segundos, mais ou menos, então, nós vamos começar a ter a depredação quase que absoluta dessa fosfocreatina. Então, a partir daí, nós vamos começar a entrar na via glicolítica. Então, não é que vai se interromper uma do nada e vai começar outra. Então, vai se diminuindo a fosfocreatina, o uso dela, e vai se aumentando a via glicolítica ali, dentro da situação da produção da demanda energética. Entre 2 a 3 minutos, mais ou menos, o sistema aeróbio ele começa a entrar em atuação. Então, como nós falamos antes, eles estão conversando entre si e acontecendo mais ou menos de forma simultânea. Só que, obviamente, dependendo do tempo da intensidade, cada um desses sistemas metabólicos ele vai ter uma certa prioridade. Então, temos aqui um gráficozinho, se eu não me engano, este gráfico acho que eu peguei do livro, se eu não me engano, acho que não foi da internet, então está lá no livro, dê uma olhadinha, caso não esteja lá, só dá uma olhada na internet, dê um Google que vocês acham milhões de gráficos demonstrativos para que vocês possam fazer uma melhor interpretação sobre essa cinética, então, dos sistemas de produção de energia. Então, só para finalizar essa parte, exemplos dos sistemas metabólicos, aonde eles vêm a ser usados. Então, modalidades predominantemente anaeróbicos aláticas. Então, um exemplo, 100 metros de corrida, 100 metros rasos ali que nós temos nos Jogos Olímpicos, ali nas provas de atletismo, onde velocidade e explosão seriam as grandes
moedas correntes importantes para que possam vir a ser treinadas para que se tenha resultado. Predominantemente anaeróbicas láticas, então 800 metros seria uma corrida um pouco mais de moderado, um pouco mais de resistência, então aqui nós teríamos uma certa produção de lactato, então acaba servindo também como exemplo. Predominantemente aeróbicas, então a maratona, correr ali 42,180 alguma coisa quilômetros ali, basicamente seria uma manutenção prolongada de uma atividade cíclica, então é um exemplo perfeito de atividade aeróbicas. E nós temos também as modalidades anaeróbicas barra aeróbicas, onde nós vamos misturar essas duas atividades, como por exemplo futebol, vôlei, basquete, handebol, que é onde nós vamos alternar períodos anaeróbios, então a pessoa vai estar parada, vai dar arranques ali para executar alguma situação, e também nós vamos ter períodos ali mais aeróbicos. Então, ali um futebol de campo mesmo, o cara vai fazer ali vai fazer os laterais, eles vão fazer durante muito tempo a marcação, indo e voltando nos corredores, fazendo serrote, indo e voltando, obviamente eles estão ali fazendo uma atividade praticamente aeróbica, mas tiros curtinhos de marcação ali por setor já seriam atividades, então, momentos mais anaeróbicos. Então, as modalidades esportivas, as principais, pelo menos as que nós temos no Brasil, aqui o Quarteto Fantástico, basquete, handebol, futsal, barra futebol e vôlei, nós temos um grande misto, então, destas duas características, anaeróbicas e aeróbicas. Tá, pessoal? E aí, o que você está achando aí? Conhecer os sistemas metabólicos? É algo simples para vocês? Tem alguma dificuldade, né? Então, coloque nos comentários aí que, de repente, nós podemos fazer alguma aula mais tarde, aprofundando estes conceitos para vocês, né? E outra situação, gente, bem importante, é quando nós trabalhamos especialmente com jovens e adolescentes dentro da escola, que são as recomendações hoje da OMS, Organização Mundial da Saúde, que preconizam que o ideal seria que os jovens e adolescentes fizessem algo em torno de 300 minutos semanais de atividade, ou mais ou menos trocando algo em torno de 60 minutos por dia. E já para os adultos, a gente sabe, né, que normalmente não é normal, as pessoas, devido a toda uma situação de trabalho, de estresse, de envolvimento com outras coisas, com outros projetos, acabam cada vez mais ficando sedentárias. Mas o natural, o normal, é que as crianças elas venham a ser mais ativas. Só que eu trabalho também na área escolar, trabalho tanto na rede municipal da minha cidade quanto na rede estadual, além de dar aula na universidade, então lido direto com jovens, gente. E o que a gente vê, assim, cada vez mais os jovens, eles estão mais sedentários, então correr 3 minutos para uma criança, para um jovem, é algo assim que acaba muitas vezes sendo bem complicado, porque simplesmente eles não têm resistência nenhuma, devido a toda a situação do estilo de vida moderno que nós temos hoje. Então a situação do uso do celular assim, é algo extremamente preocupante, porque hoje todo mundo quer jogar alguma coisa online ou ficar no videogame, ou sei lá, o pessoal prefere ficar maratonando séries do que talvez estar na rua brincando e efetivamente ali vivendo a infância, como provavelmente muitos de nós acabamos vivendo, né? Então é algo preocupante, especialmente pela situação de um início da entrada numa vida adulta, já nessa situação de não prática física, de sedentarismo, e a longo prazo o possível desenvolvimento de doenças ali como a diabetes, doenças cardiovasculares e também toda essa situação de desordens psicológicas que nós acabamos tendo, então, nos alunos, as crianças ali, infelizmente, devido a toda essa situação de não prática física. Então, é algo que nós devemos, especialmente na área escolar, estarmos muito atentos. Então, vamos agora aos fundamentos do treinamento e do condicionamento físico aplicado. Então, essas leis são as leis fundamentais, estes princípios de treinamento físico. São as leis fundamentais que regem o treinamento esportivo. Como eu falei antes lá no início, gente, eu não posso reinventar a roda. Eu não posso fazer um programa inventando coisas, jogando coisas aleatórias da minha cabeça. Se eu quero ter sucesso, eu tenho que usar estes princípios do treinamento esportivo na hora de construir um programa de treinamento. Então, o sucesso deste programa, que eu vou vir a fazer, está diretamente ligado ao uso
ou não destas leis de maneira correta e racional. Então, alguns princípios do treinamento desportivo. Então, a situação do volume e da intensidade, que nós conversamos um pouco antes. Então, quando a gente fala em volume no treinamento, então volto a comentar com vocês então, a situação da musculação no treinamento resistido com peso, que é algo que nós sabemos que grande parte dos nossos alunos, dos praticantes e provavelmente das pessoas que acabaram chegando nesse vídeo, acabam tendo a musculação como sua grande atividade física, mas ela não é a única. Então, o volume dentro da musculação, nós poderíamos fazer o comparativo, que seria o número de séries. Quanto mais séries nós fazemos do exercício, maior seria o volume. Só que nós temos outras variáveis também, outras modalidades, como, por exemplo, na corrida, os quilômetros percorridos, horas de treinamento de judô, de alguma luta, taekwondo, corrida, ciclismo, enfim, número de saltos pliométricos. Então, numa sessão de atletismo, quanto mais saltos nós fizermos, por exemplo, no salto triplo, maior será o volume aplicado numa sessão de treinamento. E também dentro da musculação a gente tem muito entendimento que intensidade está diretamente associado com carga. Então, concordo, né? Não é uma inverdade, só que temos também outras formas de mensurarmos a intensidade, que é através da velocidade de execução. Então, quanto mais lento nós vamos executar um movimento, tendemos, obviamente, pode possuir variações, tendemos a fazê-lo com maior intensidade, porque estamos recrutando mais unidades motoras, intensificando a contração muscular, então, consequentemente, jogando a intensidade lá para cima. E outra situação é a questão do tempo de recuperação envolvido. Então, quanto mais curtos os tempos de recuperação, menos o corpo ele consegue fazer toda a reposição, a regeneração ali da fosfocreatina, do ATP muscular. Então, a gente acaba trabalhando de forma da musculatura ela vem estar depredada. Então, a intensidade acaba aumentando porque o esforço acaba sendo muito maior pela falta de energia adequada na musculatura, no sistema corporal de forma geral. Então, outra coisa também muito importante que nós desejamos que realmente fique para vocês, que vocês levem dessa disciplina para a vida de professores e treinadores de vocês, é a situação da supercompensação. Então, eu vou tentar explicar esse gráfico da forma mais rápida, mais objetiva, que é o seguinte. Então, esta linha no meio, que representa o tempo, pena que eu não, aqui no meu pelo menos eu ainda não aprendi a conseguir captar a tela do PowerPoint com a flechinha para demonstrar, mas enfim, olhem aí. Então nós temos esta linha do tempo que representa a condição atual do indivíduo. Quando nós submetemos uma pessoa a um treino, a uma situação, uma sessão de treino, o que acontece? Nós vamos forçar o corpo, nós vamos desgastá-lo. Então aquela situação onde a pessoa estava ali, de condicionamento, ela vai decair. Por quê? Porque a pessoa ela desgastou o corpo, promoveu o desgaste. Estou explicando, gente, de maneira bem simples para que vocês realmente possam entender. Então, nós vamos ter uma queda. O que acontece depois dessa queda? O corpo ele vai recuperando. Só que o corpo ele não vai recuperar exatamente naquele exato ponto de resistência que ele estava, mas sim ele vai acabar recuperando num ponto acima. Para quê? Para que numa outra situação de estresse, de desgaste, o corpo possa estar melhor preparado então para lidar com aquela situação de estresse. Então ele vai recuperar um pouquinho acima. Então nós vamos de novo, aplicamos o estímulo de forma correta. Novamente o corpo vai dar uma caída, vai acontecer depretação, desgaste. Novamente ele vai recuperando desde que se dê o tempo de repouso, de descanso adequado. Então nós temos um gráfico crescente da melhora do condicionamento. Isto vale para a parte motora, para a parte de força, para a parte de velocidade, enfim, qualquer coisa aí que nós venhamos a treinar com os nossos alunos. Então, este gráfico também é relativamente fácil de ser achado na internet. Então, para que nós possamos realmente compreender como funciona a situação do treino. Então, o que acontece se nós aplicarmos sessões de treino num intervalo de tempo muito curtas,
onde a recuperação ela realmente, efetivamente, não acabou ocorrendo. Então, nós vamos dar o estímulo na parte de baixo do gráfico. Então, em vez de nós termos um aumento, ao esperarmos a recuperação acontecer, nós vamos ter ali, então, uma situação de decréscimo. Então, cada vez mais a pessoa vai decaindo, vai perdendo força, vai perdendo potência, está perdendo ao invés de ganhar e de melhorar. Então, é algo que nós devemos estar atentos aos períodos de onde nós vamos propor ali os estímulos do treinamento para que realmente ele seja algo construtivo e benéfico para as pessoas ali, para os nossos clientes e alunos. Então nós temos também outra questão bem importante, outro princípio bem importante, que é o da individualidade biológica. Então sempre lembrando que o genótipo mais o fenótipo, ele é o que o indivíduo é, ele é igual ao indivíduo. Então genótipo é tudo aquilo que eu trago comigo. Então, minha estatura, minha etnia, propensão genética a algum problema de saúde, algum problema de visão, algum problema degenerativo, se eu vou ser endomorfo, mesomorfo, ectomorfo. Então, isso são características genéticas que nós não temos muito o que fazer. É algo que nós herdamos, é algo assim que é nato nosso. Enquanto o fenótipo já é aquilo que eu vou fazer, são meus hábitos, é como eu vou, é a forma como a vida, eu vou lidar com a vida e como a vida vai acabar agindo sobre o meu biossistema, sobre o meu corpo. Então, maus hábitos, a pessoa que fuma, a pessoa que tem uma alimentação totalmente descontrolada, desbalanceada, a pessoa que não se hidrata, então uma pessoa que ela acaba sendo submetida ao sol. Então, nós pegarmos dois irmãos gêmeos, um trabalhando apenas numa sombra, o outro no sol, depois de alguns anos, a pessoa que trabalhou no sol vai ter um aspecto muito mais envelhecido, porque o meio externo agiu com muita força, com muita violência sobre o seu corpo. Então, dessa forma também nós temos essa situação do genótipo. Então, genética importa e muito. Só que não adianta apenas a genética, sendo que daqui a pouco nós não estamos tendo talvez o cuidado necessário para que o nosso corpo ele renda da melhor forma possível. Então, outra coisa também extremamente importante dentro do princípio da individualidade biológica é o seguinte: cada pessoa é única, tanto a nível psicológico, quanto a nível mental, quanto a nível estrutural, quanto a nível fisiológico. Então, cada pessoa, aqui nós temos um exemplo de 4 pessoas. Cada um deles tem um biotipo adequado para alguma coisa diferente. Então, este primeiro rapaz com a bola de vôlei, obviamente, é um cara mais esguio, mais alto, ele tem um biotipo mais adequado à prática do vôlei, por exemplo. Enquanto a menina, ela já tem uma tendência a ser um pouco mais baixa, uma tendência à mesomorfia, como nós podemos observar aqui, e ela tem todo o biotipo para, por exemplo, ser uma ginasta. Então, precisamos ser atletas altos para praticarmos ginástica, precisamos ter força e potência. Então, normalmente, o que nós observamos nos atletas de ginástica é que eles acabam sendo realmente um pouco mais baixos. Então, outro rapaz que ele acaba sendo ali endomorfo, então já tem características para outras coisas, porque ele é um lutador de judô ali, por exemplo, que ele tem força, tem massa física, tem posição para subjugar o adversário. E o outro, quarta pessoa, o quarto indivíduo, já provavelmente ele pode vir a ter uma condição genética, uma aptidão genética favorável, um biotipo adequado, por exemplo, para ser um maratonista, para ser alguém que vai correr longas distâncias, porque a gente observa que ele é um cara bem esguio, sem nenhum tipo de acúmulo de gordura. Então, um nadador também, de repente, ele poderia vir a ser. Enfim, algo que eu não trabalhei, acho que nunca trabalhei com natação na vida, mas dando aqui um palpite, se alguém trabalha com natação e me dê sua sugestão aí, dê seu toque. Se realmente acho que o rapaz poderia ter algum desempenho positivo dentro da situação da natação. Então, outro conceito extremamente importante também, o conceito de homeostase, o estado de equilíbrio mantido entre os sistemas do organismo e o existente entre o organismo e o meio ambiente. Então, gente, estado de homeostase é provavelmente aquele que vocês estão agora e que eu estou. Nosso corpo está em equilíbrio. Ele não tem nenhum desequilíbrio, tanto com o meio interno quanto com o meio externo.
Então está todo mundo calmo, tranquilo, batimentos cardíacos normais, nossa pressão sanguínea ali. Acredito que todos ali estejam normais, porque nós estamos calmos, sentados, estudando. Eu estou produzindo vídeo, vocês estão na casa de vocês ou algum lugar com o celular, no computador ali assistindo a aula com calma, com tranquilidade. Então o corpo ele está relativamente relaxado numa situação de equilíbrio. Então do nada entra alguém querendo roubar vocês, aponta uma arma, gente, vocês vão entrar numa situação de alerta, então a frequência cardíaca ela vai subir lá em cima, vai dar uma sudorese nas mãos de vocês, então aquele estado de homeostase, de equilíbrio corporal onde vocês estavam, simplesmente ele vai sumir. Nós estamos provocando um estado de desequilíbrio momentâneo que logo, depois mais tarde, conforme o susto passar, este estado ele vai acabar então voltando à normalidade do corpo. Então esse é o conceito de homeostase. Então, quando nós vamos treinar alguém, pessoal, nós temos que submeter essa pessoa à situação de estresse. Nós não temos como treinar alguém sem submeter essa pessoa a uma carga de esforço, a uma carga de trabalho, a uma carga que realmente que venha a desafiá-la e que promove algum tipo de adaptação. Só que nós temos, então, nós conhecemos esse estresse, então, como estímulos. Também é uma forma que o estresse ele vem a ser conhecido. Então, nós temos algumas formas, né, de como apresentar e promover esse estímulo. Então, todo estímulo de intensidade de treinamento, ele pode ser débil, ele pode ser médio, ele pode ser forte ou ele pode ser muito forte. Então, estímulos débeis não tem consequência nenhuma, é um estímulo fraquíssimo, trocando em palavras mais acessíveis. Um estímulo débil é um estímulo fraquíssimo. Então, aquela pessoa, aquela senhorinha que fica a vida inteira na academia, com 3 plaquinhas fazendo puxadinha para as costas, fazendo uma remadinha, bota 3, 4 plaquinhas no leg press, não aumenta peso nunca, está fazendo a sua série conversando e realmente não está botando força, intensidade naquilo que está fazendo. Então, realmente, ela nunca vai ter uma melhora a nível de treinamento porque ela está aplicando um estímulo fraquíssimo, um estímulo débil. Vocês conhecem alguém aí que de repente vai para a academia e acaba só com as mesmas cargas, sem aumentar nunca? Coloque aí nos comentários para que a gente possa dar nossa opinião pessoal sobre isso aí. Mas quem usa estímulo débil não vai chegar, infelizmente, a lugar nenhum. Então, nós temos os estímulos médios, onde são estímulos mais fortes, mas que eles não são suficientes para provocar adaptações neurais ou fisiológicas positivas. Aí nós temos os estímulos fortes, onde realmente ocorre o desafio, onde nós vamos tirar a pessoa de uma zona de conforto, onde nós vamos, então, quebrar a situação da homeostase. Então, esses estímulos mais fortes realmente vão provocar as adaptações necessárias para que nós tenhamos um crescimento, uma melhora na parte do treinamento. Só que quando a gente passa desse estímulo, nós temos a produção de estímulos, então, muito fortes, que esses podem vir a provocar danos e lesões. Então, também é algo que nós temos ali que cuidar. Então, tudo deveria também ter um certo bom senso, um certo limite. Então, um estímulo forte demais também, a não ser que a pessoa seja um atleta, esteja num período específico, é algo meio perigoso até, poderíamos dizer, que tem um certo risco e este risco ele não é pouco. E mesmo dentro do alto nível, quando nós vamos usar estímulos extremamente fortes, estúpidos, ignorantes, com o nosso cliente, nosso atleta, deveríamos usar de forma muito curta, muito condensada. Então, é importante que a gente saiba dosar, em período curto ali. Então, usarmos este recurso com inteligência, para que não tenhamos aí nenhum tipo de problema posterior. Então, o estresse, falamos antes, mas só para dar uma relembrada, nós podemos promover um estresse físico, nós podemos promover um estresse bioquímico no corpo humano e o estresse mental, que, dicas de passagem, eu acredito que hoje seja o estresse que a grande esmagadora maioria das pessoas hoje vivem por toda a situação de cobrança, de pressão que a sociedade acaba nos aplicando diariamente. Então, outra situação que nós vemos muito dentro da situação dentro da vivência do dia a dia, da prescrição de treinamento, é a de overtraining.
Porque, infelizmente, as pessoas elas acham que quanto mais elas fizerem, melhor. Então, como nós vimos antes na parte dos estímulos, isso deveria ter um limite. Nós não podemos fazer infinitamente algo para sempre, sempre aumentando carga, porque uma hora vai dar problema, vai dar lesão, vai dar desgaste. Nós devemos ter uma certa sabedoria quando nós usamos, então, estes recursos. Então, nós podemos vir a chegar no overtraining caso a gente mantenha uma carga muito alta, sem descanso, sem uma fase, um período regenerativo. Então, é algo que nós temos que cuidar. Então, para que se evite o sobretreinamento, que o overtraining seria isso, sobretreinamento. Então, devemos checar e observar os seguintes componentes. Checarmos o treinamento, se não está demais, a alimentação, se está correta, se está adequada, porque às vezes o treinamento ele é até adequado à prescrição, mas a alimentação ela talvez esteja muito abaixo do que deveria estar a fim de promover os macronutrientes necessários para o nosso atleta. Isso, consequentemente, acaba gerando um desgaste desnecessário e, a longo prazo, isso pode acabar, então, gerando também um overtraining devido à situação da falta de alimentação adequada. E outra coisa que hoje, muito devido à situação do celular, nós estamos cada vez com maior dificuldade, é de termos um repouso adequado, pessoal, porque a situação das telas é algo assim que faz mal, né? Até eu falo com isso aqui com uma certa dor no coração, porque eu tenho essa dificuldade, né? Então eu trabalho, tenho, né, 3 empregos, né, praticamente 4, se eu que eu trabalho também com consultoria de treinamento online, tenho meus clientes. Então eu sei que é difícil nos desligarmos do mundo virtual. Então eu estou deitado na cama ali, né, assistindo alguma coisa com a minha esposa, e quando vê o dedo coça, tu vai no celular, tu vê um videozinho no YouTube, tu vê alguma situação. Eu não uso Instagram, mas tem gente que fica ali vidrado no Instagram, quando vê, tu vai dormir 3 horas da manhã para outro dia te acordar às 6, né? Então nós temos a situação do TikTok hoje na juventude, que é algo assim que também está mexendo, está bagunçando muito essa situação do repouso. E repouso, gente, ele é extremamente importante. Porque normalmente quando a gente fala de treinamento, o pessoal pensa apenas na parte do treinamento, como se ele fosse, sei lá, 70% do processo, a alimentação uns 30, 40 e o repouso algo mínimo. E são 3 facetas de uma equação que deveria ser triplamente equilibrada. Então, o mesmo cuidado que eu tenho na parte de treinamento, eu deveria ter com a alimentação, devemos ter, obviamente, com a alimentação e também com o repouso. Então, nós temos a ilustração, né, do Milan de Crotona, que tem uma ilustração bem importante ali, bem simples de ser entendido sobre o princípio da sobrecarga. Então, para quem curte a história da musculação, provavelmente já deve ter ouvido falar desse rapaz aqui, deste grego. Então, ele era uma pessoa, né, ele era se não me engano, ele era um lutador, alguma coisa assim, e ele, a nível de treinamento, começou a todos os dias pegar um bezerro pequeno, recém-nascido, e carregava, colocava nas suas costas e ia levando de um lugar para o outro. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, o bezerro ele foi crescendo, só que obviamente de maneira gradativa, lenta, de forma natural foi crescendo, e o Milan de Crotona, conforme o bezerro ia crescendo, ele ia ficando mais forte em resposta ao aumento de peso do bezerro. Então, chegou no final, estava praticamente carregando um touro nas costas e como um corpo super desenvolvido, super forte, porque ele gradativamente foi ganhando força, massa e potência e resistência carregando aquele touro. Então, foi talvez o primeiro registro histórico, tá, da humanidade do princípio da sobrecarga. Então, sobrecarga é isto. De forma gradativa, aumentarmos a carga, o tempo, o peso, o número de repetições, de séries ali do exercício ou da situação desportiva a qual nós estamos vivendo, a fim de melhorarmos o rendimento. Então, fica o registro da história de Milan de Crotona para vocês. Então, outros princípios importantes, né? Temos o princípio da treinabilidade, que nos diz que quanto mais treinado um atleta, mais difícil é treiná-lo. Então, quando a pessoa está numa situação no início do trabalho, ela tem 0 carga de treino, então tudo que nós vamos fazendo com ela, ela vai respondendo de forma mais rápida. Só que com o passar do tempo, nós observamos então um aumento na treinabilidade e uma dificuldade de termos uma resposta tão expressiva como nós estávamos tendo no primeiro momento.
Então, a pessoa, por exemplo, primeiro ano de musculação, ela pode ganhar, fazendo tudo direitinho, bom treino, boa alimentação, ela pode ganhar vamos chutar aqui, em torno de uns 8 quilos de massa muscular no ano. Já no segundo, ela não vai conseguir mesmo, fazendo tudo certinho, porque já fica mais difícil de romper a situação do platô. Então, ela vai ganhar talvez uns 4, 13,5, alguma coisa assim, até que chega lá no final, a pessoa quando está próxima do seu platô, do seu ápice, ela treina para ganhar 100 gramas de músculo. Então a pessoa já chega num platô difícil de ser quebrado. Então é interessante que a gente tenha este princípio. E nós temos um princípio novo que o livro nos traz, que é o princípio da saúde. Então, até eu já trabalhei essa disciplina outras vezes, esse princípio da saúde não estava contido nela, então é um princípio relativamente novo, que a Uniaselv e alguns livros, alguns autores já estão trazendo para nós. Então, este princípio diz questão que o exercício ele não deve ser contra a saúde da pessoa. Daí a gente acaba entrando numa situação meio polêmica, que é a seguinte, né, gente? Infelizmente, alto rendimento, ele não combina com saúde. Então, quando a gente pensa em rendimento, a saúde, o bem-estar da pessoa às vezes acaba ficando em segundo, terceiro plano. Porque às vezes para que nós consigamos atingir um resultado, nós temos que levar o aluno, o atleta, a uma situação extrema, e isto pode acabar, de certa forma, né, ferrando a saúde do atleta, do indivíduo, infelizmente. Então, nós temos aqui uma estruturação, então, das principais capacidades desporto-motoras. Então, tem no livro de vocês, então, dei uma olhadinha aqui, está pequenininho, então é algo também muito extenso, né, só para ilustrar mesmo. Dê uma olhada no livro, porque, volto a dizer, se nós formos ver pormenor por pormenor, é uma disciplina grande, uma disciplina densa, uma disciplina extensa, então realmente aqui nós ficaríamos com um vídeo de, sei lá, 3 horas, aí 4 talvez. Então é difícil a gente sustentar, a gente acabar sintetizar 3 encontros em apenas um resumo, né, que eu sempre gosto que os resumos não passem de 50 minutos, esse aqui acho que vai acabar passando talvez um pouquinho, mas enfim, dê uma olhada no material de vocês também. Então, força. Quando nós estamos falando é a qualidade, a capacidade que permite ao músculo ou grupo muscular opor-se a uma resistência. Então, nós temos basicamente 3 tipos de manifestação, 3 formas de manifestação de força, que é a força dinâmica, a estática e explosiva. Dinâmica, movimento. Então, sempre que eu estou atrelando a força ao movimento, estou tendo força dinâmica. Força estática, parado, sem movimento. Então, cada vez que eu estou numa contração isométrica, por exemplo, estou trabalhando, desenvolvendo a força estática. E a força explosiva seria, então, a força de potência, a junção da velocidade com a força. Então, que a gente tente fazer um movimento mais rápido, com mais força e com mais velocidade possível. Então, quando nós juntamos a força e a potência, nós vamos gerar a força. Aliás, a força e a velocidade nos vão gerar a força explosiva, que nada mais é do que uma força de potência. Acho que ficou claro. Resistências. Nós temos a resistência anaeróbia, que é a capacidade de mantermos, então, o corpo executando em alto nível uma atividade sem o uso de oxigênio, enquanto a resistência aeróbia é o contrário. Quando nós vamos conseguir manter o corpo dentro de uma atividade cíclica de alto rendimento, usando o oxigênio como substrato energético. E a resistência muscular localizada é quando a gente executa algo num setor do corpo. Então vamos ver aqui um exemplo de resistência muscular localizada. Um jogador de tênis de mesa, ping-pong. Então ele vai ficar ali com o braço fazendo vários movimentos direto. Então, nós estamos trabalhando nele ali, no caso, nessa situação, a resistência muscular ali de manguito rotador, das articulações do ombro, da articulação glenomeral. Então, é algo mais localizado. Então, um jogador de vôlei que corte muito, dê muito ataque, um ponteiro, um oposto. Então, é um jogador que ele vai estar usando extremamente ali, de repente, o ataque ali, talvez do braço direito. Então, nós estamos trabalhando a resistência muscular localizada daquele membro. Então, simples, né? Fácil de entender. Flexibilidade. Então, é a valência física, a qualidade que visa
explicar e proporcionar, então, um aumento voluntário da amplitude de uma articulação. Então, alongamento é aquela coisa que eu acredito todo mundo, né? Alongamento e flexibilidade é aquele conceito que é fácil de entender, às vezes é um pouco difícil de explicar, mas todo mundo sabe o que é. Também sempre importante que quando nós formos submeter um aluno, um cliente a uma sessão de treinamento de flexibilidade, a gente cuide para que a gente consiga trabalhar dentro dos limites morfológicos e sem causar lesão, porque também, passando um pouquinho do ponto, no trabalho de alongamento e flexibilidade, nós podemos provocar algum tipo de lesão. Conceito de coordenação. Capacidade de realizar movimentos de forma ótima, com o máximo de eficácia e de economia de esforços. Então, o que é o coordenado? Algo feito de maneira muito precisa, sem desperdício de energia. Então, também acho que é algo simples de ser entendido. Velocidade é a qualidade física que permite realizar a ação no menor tempo possível. Então, nós temos basicamente também a velocidade de reação e a velocidade de movimento. Velocidade de reação, quando nós estamos parados, aguardando um estímulo, por exemplo, o início, a saída baixa, numa prova de atletismo, a partir do momento que eu escuto o sinal da largada, que eu consigo sair correndo e efetivamente me colocar em movimento. Então, quanto mais rápido eu consigo entrar em movimento, maior é o desenvolvimento, consequentemente, do meu tempo de reação. E a velocidade de movimento então é quando nós contabilizamos ali, depois do início, né, descartando, tirando o tempo de reação fora, então a parte da efetiva mesmo ali da produção de velocidade. Então a velocidade do aluno, do atleta, naquela situação onde realmente ele está executando, né, o movimento. Então, durante os 100 metros que um corredor, fundista não, um corredor ali de corridas rasas ele está correndo, então é algo que nós estamos trabalhando a velocidade naquele período constante, tirando o tempo de reação. Equilíbrio, algo importante, deveria ser trabalhado também com as pessoas. Então, consiste na manutenção da projeção do centro de gravidade dentro da área de superfície de apoio. Então, mantermos equilibrados para que o nosso corpo ele não caia, não despenda para os lados. Também é bem simples de ser entendido. Então, nós temos o equilíbrio dinâmico, que é associado ao movimento, estarmos correndo, dançando, não nos desequilibrarmos. O estático, nos mantermos parados enquanto o nosso corpo está equilibrado. E o equilíbrio recuperado, que é aquele quando numa situação de desequilíbrio nós conseguimos ali rapidamente voltarmos ao nosso centro de gravidade e voltarmos a uma postura correta de equilíbrios. Então, nós temos aqui alguns métodos e estruturações e periodizações do treinamento desportivo. Então, isso aqui já é o livro, ele traz muito essa parte de treinamento mais voltada ali à parte da iniciação esportiva. Então, vocês vão ver aqui que o objeto de estudo acaba sendo aqui mais a parte das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Então, nós temos aqui uma divisão básica, né, dos períodos de crescimento e desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, nós temos o início da infância, que é o primeiro ano, a pré-adolescência, a primeira infância até um pouquinho antes da criança fechar os 5 anos, a segunda infância, que vai dos 5 anos até a adolescência, e a adolescência propriamente dita, que hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela vai dos 18 aos 18. Né? Eu já ouvi alguns aí, influenciadores, comentar que a adolescência hoje está indo até os 25 anos. Né? Sei lá, uma mudança da sociedade aí que está vindo. Então, outros conceitos interessantes. Então, temos o conceito do crescimento, que é o aumento do tamanho do corpo como um todo, né? Ou então de todas as partes. Então, as alterações do tamanho corporal. Então, nós temos a hiperplasia, que provoca o aumento das células, a hipertrofia, que nada mais é do que aumento da seção transversal do músculo, então o músculo ele aumenta de espessura, de diâmetro, e o acrescimento, que seria o crescimento, o aumento do corpo como um todo, né? Esse processo ali de crescimento, do aumento da massa. Então, uma criança pequena que se transforma num jovem adolescente, é um exemplo de acrescimento. Então, a maturação é o processo contínuo de tornar-se maduro em direção ao estado biológico da maturidade. Então, é a situação de efetivamente nos tornarmos adultos. Então, o que seria isso? Estarmos aptos, prontos
para reproduzirmos, para vivermos em sociedade, para sermos responsáveis por si mesmo. Então, isto viria a ser a maturidade, o estado de maturação. Isto envolve toda uma situação de desenvolvimento biológico e comportamental também, ok? Então, índices de crescimento e maturação. Estatura e desenvolvimento corporal, curvas de distância e de velocidade, então nós temos ali gráficos que nós podemos acrescentar, que a gente acabou não anexando, porque ficaria muito extensa essa aula, mas tem no livro diversos gráficos ali demonstrando as curvas de crescimento nas crianças de acordo com as fases, né? E estes exponenciais, eles estão divididos em 4 fases, né? Então, temos ganhos muito rápidos na infância, na pré-adolescência, então a criança ela cresce de forma muito rápida, né? Então a criança é pequena, um bebezinho, e em poucos anos ela triplica, quadriplica, talvez até quintuplica de tamanho. Depois, no meio da infância até a pré-adolescência, nós temos um ganho mais estável. A criança vai crescendo alguns centímetros por ano, mas de maneira mais moderada, mais contida. Depois, quando nós entramos no estirão do crescimento da adolescência, nós temos um crescimento já bem mais rápido, pelo menos normalmente nós temos. Até alguns acabam desenvolvendo e ganhando estresse do crescimento, rompendo ali a pele nas costas, nas pernas ali e tal. Então, infelizmente, é um ônus que nós temos muitas vezes devido à situação do crescimento. E depois, o quarto momento seria o aumento lento até cessar o crescimento, né, que é na vida adulta. Então, alguma coisa em torno dos 20 anos, mais ou menos, acaba cessando, encerrando essa janela de crescimento geral. Então, nós temos formas de avaliar esse crescimento e maturação dos indivíduos. Então, o que acontece, pessoal? Normalmente, a menina, ela acaba desenvolvendo-se de forma bem mais rápida, bem mais, né, com bem mais antecedência do que os meninos. Então, a menina com 12 anos, ela já entra na adolescência, enquanto os meninos em torno dos 14 anos acabam entrando na adolescência. E isso é válido para a parte física, como também na parte psicológica. As meninas, elas amadurecem mais rápido, né, enquanto os meninos ainda estão meio ali bobões, sem saberem muito o que quer. Então, são características aí da nossa espécie, algo que tem se mantido estável através das décadas dos últimos anos. Então, os modelos de treinamento para crianças e adolescentes têm como grande desafio propor uma abordagem estruturada para evitar a inatividade física, ou seja, levá-las à atividade, e promover o amplo desenvolvimento de todas as capacidades físicas desde a infância até a vida adulta. Então, uma coisa que nós temos que cuidar quando nós trabalhamos com jovens, crianças e adolescentes é não especializarmos o trabalho no primeiro momento. Então, não fazermos um trabalho de alto rendimento com as crianças. Deveríamos deixar isso para depois dos 18 anos, até seria melhor se nós pudermos deixar ali para depois dos 20. Mas até, desde o início da infância, até uns 14, 15 anos, a gente tem que se preocupar num desenvolvimento mais global. Então, por exemplo, treinamento no voleibol. Não nos preocuparmos em especializar a criança como levantadora, como ponteira, como passadora, como posta. Não, deixa jogar em todas as posições para que ela possa efetivamente ver aonde ela está mais se identificando. Então, assim também, como no futsal, como em outras modalidades esportivas. Então, apesar de que no futebol a gente acaba tendo mais esse apelo talvez comercial, todo mundo quer ser atacante ali e tal, ninguém quer ser goleiro. Então, são poucos as crianças assim que querem ser goleiro de ofício. O ideal seria que nós deixássemos as crianças não se especializar, passar por todas as fases ali, por todas as áreas ali, para que depois, mais tarde, ela tenha a possibilidade de escolher de forma melhor e fazer um trabalho não tão específico, de repetição, por exemplo, de condução de bola, de tal. A gente sabe que nas escolinhas acaba acontecendo muito, porque se busca o rendimento de certa forma, mas talvez nessa fase trabalhar só a parte do jogo mesmo ali, de forma talvez mais como prática, mais talvez com um viés um pouco mais recreativo, talvez seria, melhor, acabei passando, não era o momento. E o treinamento especializado, depois dos 18, aliás, depois dos 16 anos até os 18, a gente já pode entrar nessa parte de especialização, então. E o alto rendimento mesmo, competições de alto nível, a partir, então, dos 20 ali para cima, entre 18 e 20 anos nós começaríamos, né? Então, aqui nós temos
lá na página do livro 173 de vocês, diretrizes básicas de treinamento aeróbico, de força, de flexibilidade, de velocidade, de agilidade. Então tomem nota aí, dê uma olhada no livro de vocês na página 173. 173, porque aqui também, se nós, só isso aqui daria uma aula, um encontro à parte, né? Infelizmente nós não temos tempo. A proposta é um resumo, fazer uma aula mais sucinta e mais objetivos. Então, sempre lembrando também que as crianças e adolescentes elas passam por períodos de adaptação e desenvolvimento natural acelerado, comum, conhecido como janela de oportunidade, que é caracterizado por um momento de sensibilidade aumentada às adaptações induzidas pelo exercício ou treinamento. Então, nós temos essa janela de oportunidade com as crianças específica. Então, quanto mais cedo, de certa forma, nós colocarmos a criança a praticar uma modalidade, mesmo que não haja especialização precoce, vai ser melhor para ela, para que ela realmente venha a aprender aquela modalidade ali, porque ela está desenvolvendo toda a parte motora, toda a parte neural e, consequentemente, produzindo então novas ligações ali, novas formas de entender o exercício, e isso acaba gerando então uma aprendizagem mais constante. Então, normalmente, quanto mais tarde nos deixamos para aprender uma modalidade com a criança desportiva, mais difícil, mais dificuldade essa criança acaba tendo. É como tocar um instrumento. Quanto mais jovem nós começarmos, né, aproveitarmos a janela de oportunidade motora, de desenvolvimento, melhor acaba sendo também. E os programas de treinamento para crianças eles devem ser individualizados. Nós não podemos treinar crianças, jovens, adolescentes como nós treinamos adultos. Devemos respeitar toda a situação da individualidade biológica, talvez a falta de lastro, talvez a falta de treinamento. Então é algo assim que nós devemos estar sempre atentos. Uma criança não é um adulto em miniatura. Uma criança é uma criança. Um jovem é um jovem, um pré-adolescente é um pré-adolescente. Então devemos ter cuidado muito a isso, tá, gente? Não especializar, respeitando o ritmo da criança de forma moderada. Tá, gente? Então, aula extensa, mas encerramos então o nosso resuminho aqui, tá, pessoal? Então, da minha parte, né, eu sei que talvez tenha ficado um pouco extensa a aula, mas é uma disciplina assim bem extensa, né, bem ampla, bem densa, então a gente tentou com maior boa vontade, maior carinho aqui, proporcionar um resumo mais objetivo possível para vocês. Então, novamente fica o convite para que você se inscreva no canal, você acompanhe o nosso trabalho. Provavelmente, se você chegou aqui, você é da educação física, dê uma olhada, tem bastante coisa aqui dentro da área do treinamento, da musculação, tem algumas palestras, então tem muito conteúdo importante e interessante. Então, esse vídeo vai ficar aqui na internet, na rede, então provavelmente quando você for vir acessar, já vai ter bem mais material, vamos ter bem mais vídeos, bem mais atualizações e novidades para vocês. Então, dê uma conferida ali, dê o seu like, dê o seu dislike, fica por sua conta ali, né? E nos dê aquela força dentro do possível, tá, gente? Então, no mais, muito obrigado pela audiência qualificada de vocês, boa sorte na prova, bons estudos e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.